Paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a reunião substituindo o estudo de quarta-feira. Estou gravando na quinta-feira. Anunciei, deixei lá nos grupos que seria desta forma. Eu subi a pregação de domingo antes e estou fazendo a gravação do estudo bíblico da pregação de quarta-feira, que seria quarta, hoje, na quinta-feira. Não estamos fazendo culto presencial devido ao horário. E o texto que nós vamos ler é, inicialmente, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Apenas um texto inicial para falarmos a respeito de edificadores de altar. Este é o tema da nossa ministração neste dia. Agora faremos uma oração e prosseguiremos neste propósito de ministração da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor agora, pedindo a necessária ajuda do Espírito Santo para ministrar a palavra neste dia. Que esta palavra nos ajude, que esta palavra nos corrija, que esta palavra nos edifique, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, antes ela faz aquilo para o que foi enviada. Que o Senhor nos conduza neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Falar a respeito de edificadores de altar. É verdade que existe muita coisa envolvida neste tema. Um altar fala de muitas coisas e dentre elas fala de sacrifício, fala de morte substitutiva desde o passado, e uma das coisas que se fazia neste altar era oferecer sacrifício. Nesse primeiro texto que nós lemos, fala de um dos edificadores de altar. Hoje, nessa sequência, vamos listar alguns outros textos da Bíblia Sagrada falando de edificadores de altar. Gênesis, capítulo 12, versículo 7, diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão, sem dúvida, é um amigo de Deus. E muitas coisas são destaque na vida deste homem. E uma delas, que vai aparecer por várias vezes, é que ele era um edificador de altares. Ele disse assim, o texto diz assim, edificou, logo que o Senhor fala com ele, está escrito, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos ver que só na vida de Abraão, várias vezes esse mesmo termo vai aparecer. Versículo 8 do mesmo 12, diz assim, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez aparece o termo edificou ao Senhor um altar e invocou o seu nome. Então, além do sacrifício que se oferece sobre o altar fala também de invocação do nome do Senhor. Fala diretamente de vida de oração. A segunda informação que temos de que Abraão, o amigo de Deus, era alguém que acostumava edificar altares. Então vamos ver capítulo 13, versículo 3 e 4, aí vai se referir ao mesmo altar, mas ele volta a buscar o Senhor no mesmo lugar. Fez a sua jornada do sul até Betel, versículo 3 e 4 de 13, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Agora ele está voltando ao mesmo altar, onde já havia edificado, para novamente adorar
o Senhor e invocar o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 18, ainda se referindo a Abraão. Mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós sabemos que Abraão, ele é um peregrino, ele vai passar de terras e terras, ele vai percorrer toda a Canaã, porque Deus promete que lhe dará por herança, onde pisar a planta dos pés. E agora vai mostrando os lugares por onde ele vai passando. Em cada lugar onde ele vai montar a sua tenda, onde ele vai habitar por um período, aparece também a informação de que ele está edificando um altar ao Senhor. Em alguns lugares, mencionando também uma das funções do altar, que é buscar, invocar o Senhor. Capítulo 22 e 9, aqui encerrando a história da edificação de altar de Abraão, num dos mais tristes momentos, vamos dizer assim, porque ele passou, que é o versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora nós vamos encontrar um dos altares onde o coração de Abraão mais ficou dolorido, porque agora ele não vai fazer um sacrifício de animais, ele não vai simplesmente invocar o Senhor, ele vai sacrificar o seu próprio filho. Já conhecemos a história e sabemos que este altar vai chamar a atenção de Deus, de maneira que Deus fica quase que surpreso, né? Essa não é uma palavra que se refira muito ao próprio Deus, mas Deus, quando vê a atitude de Abraão de edificar aquele altar, onde ele vai sacrificar o seu próprio filho, nós sabemos que aquele altar, inclusive aquele lugar, teve um nome. Vários dos altares edificados por homens de Deus, em especial por Abraão, tem um nome memorável: o monte do Senhor se proverá, porque Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho. No entanto, ficou claro que Deus sacrificaria o seu próprio filho. Ficou claro naquele cordeiro, que foi o cordeiro que o Senhor proveu no lugar de Isaque, que é um tipo do próprio Jesus Cristo. Abraão não teve que sacrificar o seu filho, mas como ele decidiu fazer isto no seu coração, porque no coração ele sacrificou seu filho, Deus então entrega aquele cordeiro, que é um tipo de Jesus Cristo. Este não vai ser poupado, ele vai ser oferecido naquele altar, vai ser oferecido lá no Calvário. Nós já conhecemos a história. Então entendemos que Abraão é um edificador de altar. Por onde ele passa, cada momento especial da sua vida, e a Bíblia é econômica nos registros, mas ela faz questão de registrar todas essas partes que eu li aqui, dizendo que Abraão edificou um altar ao Senhor, buscou ao Senhor, sacrificou ao Senhor e, por último, sacrificou seu próprio filho. Então, o amigo de Deus é também um edificador de altar. É lógico que nós começamos falando de Noé, este não é o único edificador de altar. Agora estamos falando de Abraão. Abraão, o amigo de Deus,
também um edificador de altar, mas na sequência nós temos aqui no capítulo 26, versículo 25, que o filho de Abraão, Isaque, também se tornou um edificador de altares. Está lá, capítulo 26, versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Agora falando da história de Isaque, para descobrir que ele também se torna um edificador de altar. No caminho de seu pai, ele entende que o segredo é servir ao Senhor. O segredo é ser um edificador de altar. Temos ainda a história de Jacó. Teríamos que falar sobre os filhos de Isaque, Esaú, Jacó, aquela coisa toda, mas vamos falar sobre esse edificador de altar que é Jacó. Capítulo 33, versículo 20 de Gênesis diz assim, ó: e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Este é Jacó. No capítulo 33, versículo 20. No capítulo 35, versículo 1, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu Deus. Agora, também na pegada dos seus pais, na pisada dos seus pais, Jacó se torna um edificador de altar. Deus vai começar a interagir com ele e falar a respeito desta importância. No capítulo 35, versículo 7, diz assim, ó: e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Então, mais um edificador de destaque, que é Jacó. Um segredo da vida deste homem, não é à toa que quando Deus vai se revelar a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este será o meu nome eternamente. E uma das características destes homens é que eles eram edificadores de altar. E vamos entrar então no capítulo 17, versículo 15 de Êxodos, onde encontraremos Moisés. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E aí, para falar sobre Moisés como um edificador de altar, depois da história de Moisés, nós vamos encontrar uma dezena de outros edificadores de altar, só que a partir deste homem, a forma de se edificar altar vai ser estabelecida pelo próprio Deus, porque nós sabemos que depois que Moisés edifica um altar a Deus, e a história deste homem entra em cena, Deus vai dar a lei, e quando eles saem do Egito e estão a caminho da terra prometida, ainda no deserto, Deus vai informar a Moisés a maneira correta de se edificar um altar, como é que Deus quer que se faça esse altar. Aí entra também na história o memorial do tabernáculo. E já preguei em algumas mensagens sobre o memorial do tabernáculo. Nós sabemos que este tabernáculo possuía altares específicos. O altar
de bronze, o altar do holocausto. O altar de incenso, que era de ouro. E na história de Moisés, é lógico que depois dele, eu tenho aqui alguns registros, eu ficaria o tempo todo ministrando aqui só sobre quem edificou o altar. Ficaria lendo uma lista aqui, lista de versículos e mostrando. Eu separei alguns outros aqui. Você vai encontrar Josué edificando o altar, Josué capítulo 8, versículo 30. Você vai encontrar Gideão. Josué diz que edificou do jeito que Deus prescrevera a Moisés. Gideão em Juízes capítulo 6, 24 e 6, 26. Vamos encontrar Samuel no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 17. E aí vai, por aí fora vai. Nós vamos encontrar homens de Deus edificando o altar, Davi. Vamos encontrar muitas informações sobre edificadores de altar. Então, há sim uma importância muito grande nesta prática, nos seus sentidos mais profundos de edificação. Tá? Quero, neste momento, falar um pouco a respeito de um exemplo de deficiência ao edificar um altar. Existe um exemplo que não é um exemplo a ser seguido na edificação de altar. Esse tema é um tema bem importante, sabe? Ele é sério. Algumas pessoas perderam a vida literalmente diante do altar edificado ao Senhor. Levítico 10, do 1 ao 2 diz assim, ó, na linguagem de hoje: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Eles morreram perante o Senhor. Do que estamos falando agora? Nós estamos falando do altar do incenso. Nós estamos falando de alguém, a seriedade desta ideia de edificar altar, e de formas inadequadas, de exemplos de deficiência. Tem muitos aqui a ser citado, mas vou citar apenas dois. Um é esse aqui, onde eles apresentam fogo estranho, não tenho o tempo e nem também a intenção de falar em que consistiu a estranheza deste fogo. Teria que explicar que, na verdade, as brasas que se usava para se queimar o incenso eram as mesmas brasas retiradas do altar do holocausto, o altar de bronze. Era dali que se trazia as brasas para o altar de incenso, e os incensários onde se colocava o incenso deveria usar desse tipo de fogo para levar o incenso, que também tinha toda uma particularidade, não era qualquer composição que se podia queimar diante da presença de Deus. E estes homens morreram diante de Deus porque não respeitaram a forma correta do altar, e por isto, neste altar edificado a Deus, já prescrito por Moisés, da forma correta, eles foram inadequados e morreram diante de Deus. Agora, vou ler aqui dois textos da Bíblia Sagrada que dão sequência nesses exemplos. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35. Está escrito assim, ó: Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Falar de Saul é falar de um homem que não é um bom modelo no que diz respeito à edificação de altar. Mesmo porque, se você analisar esse versículo que eu estou lendo, já havia passado um bom tempo desde que Saul fora ungido a rei, e milagre já tinha acontecido na sua vida. Aliás, a sua unção já foi um milagre. Quando ele vai consultar o profeta Samuel,
Deus já trabalha na vida dele de uma maneira sobrenatural. Na guerra que ele sai, Deus é com ele. Já faz mais de 1 ano que ele está reinando sobre Israel. Mas a minha Bíblia vai dizer que esta foi a primeira vez, ou o primeiro altar que edificou o Senhor. Nós descobrimos que Saul não tinha esse costume. Ou seja, ele não era um edificador de altar. Por alguma razão aqui, que eu não vou também descrever com riqueza de detalhes, por que foi que ele edificou esse altar, nós vamos descobrir no outro versículo que vou ler agora, que ele é um exemplo deficiente, um exemplo de deficiência na edificação de altar. Quer ver só? Versículo 12 do capítulo 15, na linguagem de hoje que vou ler. Diz assim, ó: na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Então, olha só a falha na vida deste homem. Ele não só tinha dificuldade para edificar altar, ele tinha problema com o altar de Deus, problema com os mandamentos de Deus, problema com a vida de oração, com o serviço ao Senhor, obediência à palavra de Deus. Mas ele tinha facilidade para construir altar para si mesmo. Quando o profeta Samuel é enviado por Deus para dizer que ele fora rejeitado, ele não vai mais ser rei sobre Israel, Samuel vai logo de manhã procurá-lo. Logo cedo, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Então, ele não tem a prática de construção de altar para Deus, serviço a Deus, mas ele vai aderir ao hábito de edificar monumentos em honra de si mesmo. Tá? Isso é problema. O problema, quando não se consegue entrar no rol dos edificadores de altar, e ainda, para piorar a situação, começa a se construir monumentos em honra de si mesmo. Coisas que venham honrar a sua própria pessoa, o seu próprio nome. Aliás, me parece que tem muita gente hoje muito mais interessado neste monumento do que em ser um edificador de altar ao Senhor. Tem muita gente que, se não der ibope, ele não tem interesse, ele não vai. Se não tiver um cachê adequado, ele não vai. Se o som não tiver do jeito que ele quis, do jeito que ele mandou, não serve. Se a imagem, se a iluminação, se as letras garrafais com a propaganda, com o outdoor, com a sua fotografia, se não fizer ibope em cima do nome, não serve. Saul não aderiu ao hábito de edificar altar, mas ele, bem cedo, decide que vai construir monumento em honra de si mesmo. Em torno do seu umbigo, em torno, vamos dizer assim, nos dias de hoje, em torno do seu próprio ministério. E aí, para ir para a última parte da ministração de hoje, eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência ministerial. Eu escrevi e vou ler, mas certamente devo acrescentar alguma coisa à escrita. Isso aqui é o registro da realidade, da verdade. Assumi a igreja aos 29 anos de idade. No dia em que fui a São Paulo para assinar o livro de ministros,
tive uma cena que marcou profundamente a minha vida. Veja só. Então, 29 anos de idade é quando eu vou assumir a igreja e vou assinar o livro de ministro. Na verdade, eu fui consagrado a pastor oficialmente um ano depois. E quando eu chego na convenção do Estado de São Paulo, presidida pelo presidente Luiz Fernandes Bergamin, que até hoje preside a convenção, existia um homem que eu já conhecia. Era alguém de destaque na nossa convenção. Nossa reunião sempre teve um número muito grande de pessoas. Eu me lembro que comecei a participar das convenções com mais ou menos 17 anos de idade, por aí. E eu já ouvia falar do pastor José Alves Celestino. As nossas reuniões, em torno de 5.000 obreiros, era isso, mais ou menos. E quando ia encerrar a convenção, o átrio do templo estava sempre lotado, e às vezes todo o templo quando vinha caravanas de fora. E este homem foi um destaque na nossa obra, dirigindo a igreja de Guaianazes. O presidente da convenção chegou a mencioná-lo em alguns momentos, em uma reunião específica onde eu estava, dizendo que ele era um modelo com quem nós deveríamos aprender. Era alguém que nós deveríamos parar para ouvir. Alguém chegou a citar que o conselho que ele dera em uma oportunidade que ele teve na convenção era semelhante ao conselho de Jetro. O conselho que o sogro de Moisés dera ali naquela situação difícil. Muito embora, apesar da menção honrosa ao conselho daquele homem, no que diz respeito àquele conselho específico, eu não vi ninguém praticar. É apenas uma crítica, mas a maioria não vai nem entender o que eu estou falando. Então eu conhecia pastor José Alves Celestino, mas ele não me conhecia. Porque eu era só um rosto na multidão de obreiros, de milhares de obreiros. As reuniões, na época, ainda era feito no grande templo e reunia muita gente mesmo. E ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, ele não sabia também o que eu estava indo fazer, porque o presidente da convenção era o Bergamin. Só que eu aguardava ali naquela sala de espera para ser atendido pelo presidente da convenção. Eu aguardava, eu iria assinar o livro de ministros, ele não sabia disso também. Então, enquanto eu estava ali esperando naquela sala, eu já tinha falado com a secretária e toda a comitiva estava naquele lugar. Ele passou por aquele lugar. Quando ele passou naquela sala, eu percebi que havia uma reciprocidade na vida espiritual daquele homem em relação às pessoas da igreja. Quando ele chegou, o ambiente ficou diferente. Eu me lembro que ele chegou e deu a seguinte saudação: Jesus Cristo está vivo. Todos responderam: aleluia, aleluia e aleluia. Ele olhou para mim como se eu estivesse lhe perguntando alguma coisa. Ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Ele olhou bem dentro dos meus olhos, ele não sabia que eu era pastor, ele não sabia que eu estaria indo assinar o livro do ministro, porque ele só passou por ali e foi embora depois. Ele não entrou na sala do presidente, ele estava passando por aquele lugar. Ele entrou, olhou dentro dos meus olhos, dá a impressão que ele foi só para fazer isto, e disse assim: ó, o segredo do ministério é vida no altar. Eu tinha 29 anos de idade. Já faz mais de 25 anos isto. Tá? Veja só. Marcou profundamente. Eu não me esqueci disto. Eu não me esqueci desta fala deste homem. Que o segredo do ministério é a vida no altar. Ele já não está mais conosco, já está morando com o Senhor, mas 25 anos depois, um pouco mais, eu estou aqui para dizer que eu não me coloco hoje
como um modelo a ser seguido. Ainda não atingi isto. E nem sei se vou atingir. Mas que de tantas lições e de tantas mensagens e pregações que eu ouvi de horas a fio, esta frase curta do pastor José Alves Celestino, da Igreja O Brasil para Cristo de Goianazes, foi uma das lições mais profundas que eu tenho procurado fazer como base da minha vida e do meu ministério. Repito, reitero, não estou me colocando como modelo a ser seguido. Mas esta frase, que o segredo do ministério é vida no altar, serve para mim. E se você tem sonho ministerial, não adianta procurar atalho, viu? Não estou dizendo que seja errado fazer teologia, não estou dizendo que seja errado estudar, mas não adianta afundar a cara nos livros, se não aprender, se não se tornar um edificador de altar, se não entrar no rol dos edificadores de altar e aprender que o segredo do ministério, o segredo da vida espiritual, o segredo da amizade com Deus, e por que não dizer o segredo do sucesso, é aprender a edificar altar, é vida no altar. É este o estudo bíblico desta oportunidade, e que o Senhor encontre no seu coração, no nosso coração, homens dispostos a fazer parte deste rol de edificadores de altar. É o desejo do coração, é a ministração de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro com todos aqueles que são ou desejam se tornar um edificador de altar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, concluindo a ministração desta data, pedindo ao Senhor que nos ajude a entrar neste rol de edificadores de altar. Que a nossa vida, Senhor, esteja no altar do Senhor. Certamente, assim fazendo, e fazendo da forma correta, meu Deus, sem dúvida, nós teremos muitas bênçãos e muitos milagres para contar, muitos testemunhos, seremos colecionadores de testemunhos também, porque quem tem vida no altar, tem o Senhor na vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a consertar, a reparar os nossos altares, a nossa vida, para que o Senhor seja Senhor absoluto sobre nós e que a nossa história nos coloque no rol dos edificadores de altar. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora. Amém. Amém.